Ele era milionário, mas decidiu testar a noiva antes de casar. Disse que perdeu tudo, comprou uma casa velha, apareceu com um carro caindo aos pedaços e esperou. O que ela fez depois disso revelou tudo. Paulo tinha 38 anos, uma construtora que faturava alto, uma mansão num condomínio fechado e um SUV importado na garagem. Qualquer pessoa que passasse por ele na rua via um homem que havia chegado lá. Mas Paulo sabia que essa imagem não contava a história completa. Aos 22 anos, ele não tinha nada. Dividia um quarto pequeno com o amigo Cláudio, comia o que dava e acordava cedo para trabalhar numa obra como servente. Naquela época, havia uma mulher, chamava Renata. Ele a amava do jeito que só se ama quando se é jovem e ainda acredita que o amor resolve tudo. Quando Paulo perdeu o emprego numa semana ruim, Renata foi embora. Disse apenas que não conseguia se ver num futuro sem estabilidade. Fechou a porta e foi embora. Paulo ficou parado no corredor por um bom tempo. Depois foi trabalhar. Nos anos seguintes, construiu tudo o que tinha. Mas aquela frase de Renata ficou, não como mágoa aberta, como uma pergunta que ele nunca havia conseguido responder de vez. Quando alguém te ama, ama você, ou ama o que você tem? Larissa entrou na vida dele há 18 meses, num evento corporativo. Era bonita, articulada, sabia se comportar em qualquer ambiente. Conversava sobre vinhos, conhecia restaurantes, se movia com naturalidade em rodas de gente bem-sucedida. Paulo se apaixonou pela leveza dela, pela forma como ela ria, pelo jeito que chegava num lugar e parecia pertencer a ele. O noivado veio 6 meses depois. Um jantar, uma caixa pequena, um sim sem hesitação. Mas com o tempo, Paulo foi notando coisas pequenas. O tipo de coisa que uma pessoa apaixonada tende a varrer para baixo do tapete. Num dia comum, o SUV estava na revisão e Paulo foi buscá-la num Corolla, emprestado de um funcionário. Larissa desceu do prédio, viu o carro, olhou para os dois lados como se esperasse que aquilo fosse uma brincadeira. Quando Paulo acenou pela janela, ela entrou devagar, colocou a bolsa no colo com cuidado e ficou em silêncio os primeiros 15 minutos da viagem. Não disse nada, mas o silêncio disse tudo. Outra vez, num mercado, Paulo foi pagar com um cartão diferente, porque o principal estava com limite estourado por uma compra de equipamentos. Larissa disse sem baixar a voz: "Você veio fazer compras sem cartão funcionando? Que situação?" A atendente fingiu não ouvir. Paulo fingiu não ligar, mas foi num jantar com amigos dela que algo virou. Alguém perguntou onde o casal moraria após o casamento. Paulo disse que ainda estavam decidindo. Larissa sorriu e respondeu antes que ele terminasse a frase: "Na mansão, obviamente. Eu não me vejo morando em apartamento." Não era o que ela havia dito que doía. Era que ela havia dito aquilo sem olhar para ele. Como se ele fosse apenas o detalhe de um plano que ela já tinha pronto. Paulo não falou nada naquela noite, mas guardou. Cláudio, o mesmo amigo do quarto pequeno, agora sócio e parceiro de tudo, foi quem colocou em palavras o que Paulo já sentia, mas não queria admitir. Depois de um jantar em grupo, os dois ficaram sozinhos, e Cláudio disse com a objetividade de quem respeita demais para enfeitar: "Ela nunca olha para você quando você fala de trabalho. Ela olha para você quando você fala de viagem, de compra, de plano. Presta atenção nisso." Paulo ficou quieto. Nos 3 dias seguintes, ficou repassando memórias. Procurou os momentos em que Larissa havia perguntado como ele estava. Não o que ele tinha, não o que planejava comprar, só como ele estava. Encontrou poucos, quase nenhum. Ligou para Cláudio e disse: "Vou fazer um teste." Cláudio não comemorou. Ficou em silêncio por alguns segundos e perguntou: "Você tem certeza que isso é justo?" Paulo respondeu que não sabia se era justo, mas que precisava saber. Cláudio disse: "Tudo bem, mas se você fizer isso, vai ter que aguentar o que vier, sem parar no meio."
Paulo disse que entendia. Cláudio olhou para ele e respondeu: Você acha que entende? Quando você ver ela reagindo, vai custar mais do que você imagina. Paulo ficou quieto por um momento. Depois disse: Eu sei, mas a dúvida vai custar mais. Cláudio assentiu e entrou no plano junto. O que Paulo ainda não sabia era o quanto Cláudio estava certo, não sobre Larissa, sobre o preço de descobrir a verdade. Naquela noite, Paulo ficou sentado na varanda da mansão olhando para o jardim iluminado. Pensou em Renata, pensou em Larissa. Pensou no quarto pequeno que dividia com Cláudio quando os dois não tinham nada. E ainda assim, dormiam com a sensação de que tudo era possível. Perguntou para si mesmo se havia construído um império ou apenas um teste que durava 18 anos. Não encontrou a resposta, mas na manhã seguinte acordou cedo, tomou café sozinho e começou a montar o plano. A primeira peça era uma casa. Não qualquer casa. Uma casa que contasse uma história. Velha, esquecida, com goteira no banheiro e azulejo dos anos 80. O tipo de lugar que faz as pessoas desviarem o olhar na rua. Paulo sabia exatamente onde encontrar uma assim. A casa pertencia a um tio-avô que havia morrido anos atrás sem deixar herdeiros dispostos a cuidar dela. Ficava num bairro antigo da cidade, numa rua de paralelepípedo onde os muros tinham musgo e as árvores cresciam tortas. Paulo havia passado por ela algumas vezes sem nunca parar. Agora parou. Entrou pelo portão enferrujado, atravessou o quintal com mato na altura do joelho. Dentro, cheiro de mofo, azulejo amarelado dos anos 80, goteira no banheiro, janela com plástico no lugar do vidro. Paulo ficou parado no meio da sala por um momento. Era perfeito. O carro veio de um mecânico conhecido, um Voyage 94 com motor que tossia, ar-condicionado quebrado e banco afundando do lado do motorista. Os documentos vieram do advogado de confiança, papéis fictícios de penhora da mansão e bloqueio de ativos. O advogado assinou sem perguntar muito e disse só uma coisa antes de sair. Espero que você encontre o que está procurando. Paulo respondeu, eu também. Cláudio recebeu as instruções sem drama. Se Larissa perguntasse, ele confirmaria a crise. Sem exagero, só confirmaria. Ouviu tudo e disse apenas, ainda acho que você devia ter uma conversa honesta com ela. Paulo respondeu que conversa honesta só funciona com quem também está sendo honesto. Cláudio não respondeu, mas entendeu. O problema é que Paulo havia calculado a lógica do plano. Não havia calculado o que sentiria na véspera. Na noite anterior, ele foi até a casa velha sozinho, sem Cláudio, sem celular, sem pressa. Entrou pelo portão enferrujado, atravessou o quintal e ficou sentado numa cadeira plástica que havia deixado na sala, a única coisa que havia colocado no lugar. Ficou ali por quase uma hora no escuro, ouvindo o barulho de uma cidade que não sabia que ele existia. E pensou em desistir, não por medo do que descobriria, mas porque havia uma parte pequena e teimosa nele que ainda queria estar errado, que ainda queria que Cláudio tivesse exagerado, que ainda queria que Larissa fosse a mulher que ele havia acreditado que era quando a viu pela primeira vez naquele evento, rindo daquele jeito que parecia genuíno. Ficou com esse pensamento até ele passar. Levou tempo. Depois levantou, fechou o portão enferrujado atrás de si e foi embora. Na manhã seguinte, Paulo acordou antes do alarme. Tomou café sem conseguir comer nada junto. Pegou o Voyage na garagem, saiu devagar pelo condomínio e foi em direção ao prédio de Larissa. No caminho, o barulho do motor do carro parecia mais alto do que de costume. Ou talvez Paulo estivesse mais quieto do que de costume. Ela desceu do prédio com uma sacola nas mãos, passos rápidos, cabelo arrumado, do jeito que sempre era. Viu o Voyage na fila de carros na frente do prédio e parou. Olhou para o carro, olhou para o porteiro ao lado dela, olhou de volta para o carro. Paulo acenou pela janela. Ela entrou.
Colocou a bolsa no colo, não no banco de trás, no colo, como se não quisesse que a bolsa tocasse o banco. Não disse nada sobre o carro, mas o gesto foi a frase. Paulo começou a falar com calma enquanto dirigia. Explicou tudo o que havia preparado, a dívida, os contratos que haviam caído, o bloqueio dos bens, a mansão comprometida. Disse que havia encontrado uma casa, que seria diferente do que haviam planejado, que precisaria de tempo e trabalho, mas que seria deles. Larissa ficou olhando pela janela durante quase todo o trajeto. Quando Paulo terminou de falar, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: quanto tempo vai durar isso? Só isso. Não perguntou se ele estava bem. Não perguntou o que havia acontecido. Não perguntou se ele precisava de alguma coisa. Paulo respondeu que não sabia ao certo, que estava trabalhando nisso. Ela voltou a olhar pela janela. O Voyage parou na frente da casa. Larissa olhou pela janela do carro sem sair. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando para a fachada com tinta descascada, o portão enferrujado, a janela com plástico. Paulo desceu, foi até o lado dela e abriu a porta com a mão estendida. Ela saiu devagar. Larissa entrou pela porta da frente como quem entra num lugar que não pediu para conhecer. Os passos dela eram cuidadosos, como se o chão pudesse estar sujo. Na entrada, passou a mão na parede por um segundo e afastou os dedos como se tivesse tocado algo errado. Os olhos varreram a sala de ponta a ponta, a parede com tinta descascada, o teto com mancha de umidade no canto, a janela com plástico no lugar do vidro, deixando entrar um vento fino. Paulo foi mostrando cada cômodo com a calma de quem acredita no que está apresentando. A cozinha pequena, com azulejo dos anos 80. O banheiro com rejunte escurecido e o pingo constante da torneira. O quarto com piso frio e janela que não fechava direito. Cada detalhe que ele apontava, ela recebia com um silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. Voltaram para a sala. Paulo disse que pintaria as paredes, trocaria o piso, instalaria ar-condicionado, que com cuidado viraria um lar. Larissa ficou parada no meio da sala. Olhou para as paredes, olhou para o teto, olhou para ele, e então disse, com uma voz baixa que cortava mais do que um grito: Paulo, eu não vou viver assim. Ele perguntou o que ela queria dizer. Ela abriu os braços levemente, num gesto que abrangia tudo ao redor, as paredes, o teto, o chão, o ar, e completou: isso aqui, essa casa, esse carro, esse cenário, eu não construí a minha vida para terminar aqui. Pausa. Eu me cuidei, me preparei. Escolhi bem quem eu seria. Não foi para isso. Paulo ficou olhando para ela por um momento. Pensou em Renata fechando a porta 16 anos atrás. Pensou que havia construído uma construtora, uma mansão, um nome, e que a mesma pergunta havia voltado com outro rosto. Depois perguntou com cuidado: e eu? Você me escolheu também? Larissa não respondeu imediatamente. Ficou com os olhos em algum ponto da parede atrás dele, como se a pergunta fosse inconveniente demais para receber atenção agora. A demora foi a resposta, e os dois sabiam disso. Ela foi para o quintal, ficou lá alguns minutos sozinha, entre o mato alto e o silêncio. Paulo ficou dentro, parado no meio da sala vazia, ouvindo o barulho do vento entrando pela janela com plástico. Cláudio havia dito que custaria mais do que ele imaginava. Paulo estava começando a entender o tamanho disso. Quando Larissa voltou, o rosto estava fechado. Disse que precisava ir embora. No carro, de volta para o prédio dela, não falaram. Paulo dirigia, olhando para frente. Ela ficava com os olhos na janela, a bolsa apertada no colo, como se precisasse segurar alguma coisa. Quando o Voyage parou na frente do prédio, ela desceu, fechou a porta sem força e entrou sem olhar para trás. Paulo ficou estacionado por alguns minutos, ouvindo o barulho do motor, depois foi embora. Nos dias seguintes, o silêncio dela tinha textura própria. As mensagens demoravam mais para chegar.
Os encontros que ela mesma havia marcado começaram a ser cancelados com desculpas curtas. Uma reunião que surgiu, um compromisso que havia esquecido. Paulo respondia sem pressionar, sem cobrar explicação. Deixava o espaço aberto e observava o que ela fazia com ele. Numa tarde, Larissa apareceu na casa sem aviso. Paulo estava lá consertando uma dobradiça da janela. Ela entrou, olhou ao redor com aquela expressão já familiar, meio desconforto, meio cálculo, e perguntou quando a reforma estaria pronta. Paulo respondeu que dependia de muita coisa. Ela ficou em silêncio por um momento e então disse, quase para si mesma, não sei se vale a pena reformar isso aqui. Paulo parou o que estava fazendo. Olhou para ela. Perguntou, vale a pena para quem? Ela não respondeu. Pegou a bolsa e disse que precisava ir. A tensão entre os dois havia mudado de forma. No começo do relacionamento havia leveza. Agora havia uma contagem silenciosa. Cada encontro era menor que o anterior, cada conversa tinha menos calor, cada despedida tinha menos contato. Paulo sentia tudo isso e não dizia nada. Não porque não doesse, mas porque estava vendo com clareza o que antes estava borrado pela vontade de acreditar. O momento mais difícil daquela semana foi uma noite em que Paulo foi buscar Larissa para um jantar simples. Ela estava pronta, bem arrumada, com aquela desenvoltura de sempre. Desceu para o carro, entrou e durante o percurso ficou no celular praticamente o tempo todo. No jantar conversaram sobre coisas superficiais. Ela falou de uma viagem que uma amiga havia feito, de um restaurante novo que queria conhecer, de uma peça de roupa que havia visto numa vitrine. Paulo ouviu tudo, respondeu quando era esperado, fez as perguntas certas. Em nenhum momento ela perguntou como estava o trabalho. Em nenhum momento perguntou como ele estava se sentindo com tudo aquilo. Em nenhum momento a atenção dela se voltou para ele de verdade. Na volta, Paulo deixou ela no prédio e ficou mais um tempo estacionado na rua. Ligou para Cláudio. Ela disse que não vai viver assim. Cláudio ficou quieto por um segundo. Depois perguntou, e você? Paulo respondeu, eu tô bem. É que é uma coisa diferente ouvir em voz alta o que você já sabia. Cláudio disse, quer encerrar? Paulo ficou em silêncio por um momento. Depois disse, ainda não. Tem uma coisa que ainda vai acontecer. Eu sinto. Ele não sabia exatamente o que era, mas sabia que o teste ainda não havia mostrado tudo o que tinha para mostrar. A cena que Paulo não conseguiu esquecer aconteceu numa tarde de sábado, sem aviso e sem roteiro. Ele vinha de uma reunião, terno escuro, pasta no banco de trás, o Voyage fazendo aquele barulho de sempre no semáforo. Foi buscar Larissa para um almoço simples, só os dois, sem nada especial. Ela havia confirmado na noite anterior com uma mensagem curta. Paulo estava no caminho quando o celular dela começou a chamar sem resposta. Quando o carro parou na frente do prédio, Larissa estava na calçada, mas não estava sozinha. Duas amigas saíam com ela pela porta giratória. Priscila e Mônica, as mais próximas, que Paulo conhecia de eventos anteriores. As três estavam com sacolas, pareciam estar saindo juntas para algum lugar. Larissa viu o Voyage antes de ver Paulo. Ele notou o exato momento em que ela reconheceu o carro. Um fracionamento de segundo em que os passos dela hesitaram, quase imperceptível. Depois os olhos dela foram para as amigas, depois de volta para o carro. Paulo acenou pela janela. Priscila olhou para o Voyage com uma expressão que não tentou esconder. Sobrancelha levemente erguida, canto da boca contraído, o tipo de olhar que dispensa comentário, porque já disse tudo. Larissa atravessou a calçada com pressa, abriu a porta e entrou antes que Paulo pudesse descer. Fechou a porta, ficou olhando para frente e antes mesmo que ele colocasse o carro em movimento, disse com a voz tensa, você não podia ter me avisado que viria nesse carro? Eu teria pedido um aplicativo. E Paulo perguntou o que havia de errado.
Ela respondeu sem virar o rosto. Tem gente me vendo, Paulo. Você entende isso? Tem gente que me conhece. Ele ficou em silêncio um momento. Depois perguntou com cuidado. E o que as pessoas vão pensar? Não é sobre o que vão pensar. A voz dela estava controlada, mas firme. É sobre o que veem. A imagem que eu construí tem valor. Não dá para aparecer assim do nada e achar que não importa. Paulo não respondeu. Colocou o carro em movimento. Ela continuou olhando para frente o resto do caminho. Não falou mais sobre o carro, mas não precisou. O que havia dito já era suficiente para preencher o silêncio até o restaurante e de volta. No almoço, Larissa foi educada, como sempre era em público. Fez perguntas, sorriu nas horas certas, pareceu presente. Mas Paulo ficou observando com outros olhos agora, olhos que não estavam mais tentando encontrar o que queriam ver. Notou que ela nunca perguntou como ele estava se sentindo com a pressão da crise que havia inventado. Notou que quando o garçom errou o pedido dela, ela o corrigiu com um tom que o deixou visivelmente encurvado. Notou que quando o assunto virou para um casal de amigos que havia passado por dificuldades financeiras, ela disse quase sem pensar: "Fico feliz que conseguiram superar, mas eu não conseguiria lidar com isso não." Paulo pegou o copo, bebeu um gole de água e não disse nada. Na saída, enquanto esperavam o carro na calçada, Larissa viu Priscila do outro lado da rua, entrando num restaurante diferente com outras pessoas. As duas se olharam por um segundo. Larissa deu um sorriso rápido. Priscila correspondeu com um aceno curto, sem parar o passo. Quando o Voyage apareceu, Larissa entrou sem comentar o carro dessa vez. Mas Paulo havia visto o sorriso forçado, a rigidez nos ombros, o jeito como ela havia verificado se Priscila ainda estava olhando antes de entrar. Era uma mulher preocupada com o que o mundo via. E o mundo, naquele momento, via ela num carro velho com um homem que havia perdido tudo. Naquela noite, Paulo foi até a casa velha. Cláudio estava lá, sentado na cadeira plástica da sala, esperando. Paulo entrou, ficou de pé por um momento olhando para o teto com a mancha de umidade, depois sentou no chão encostado na parede. Ficaram em silêncio por um tempo. Cláudio disse: "Você está diferente hoje." Paulo respondeu: "Ela ficou com vergonha de mim." Na frente das amigas dela. Ficou com vergonha do carro, do que as pessoas iam pensar, da imagem que ia passar. Pausa. Não da minha situação, da imagem dela. Cláudio não respondeu imediatamente. Depois disse: "Você ainda precisava ver mais alguma coisa?" Paulo ficou quieto por um tempo longo. O barulho da rua entrava pela janela com plástico. Em algum lugar lá fora, um cachorro latiu 2 vezes e parou. "Não," Paulo disse por fim. "Já sei o que precisava saber." Cláudio assentiu. "Então quando você vai encerrar?" Paulo olhou para a parede à sua frente. Pensou em Renata, que havia ido embora quando ele perdeu o emprego. Pensou em Larissa, que havia ficado com vergonha dele num carro velho na frente das amigas. Pensou que havia 16 anos de distância entre as duas histórias e que, no fundo, era a mesma pergunta que ainda não havia sido respondida de vez. Até agora. "Em breve," ele disse. "Mas ela vai ser quem vai encerrar, não eu." Cláudio olhou para ele com atenção. "Por quê?" Paulo respondeu. "Porque preciso saber como ela vai fazer isso também." Cláudio ficou em silêncio. Depois disse apenas: "Tudo bem." Os dois ficaram mais um tempo na sala vazia, sem falar. A cadeira plástica rangia levemente quando Cláudio se mexia. O vento entrava pela janela e Paulo ficou olhando para o teto, esperando o próximo movimento de uma mulher que ainda não sabia que o jogo já tinha acabado. A mensagem chegou numa quinta-feira de manhã, enquanto Paulo estava numa reunião. "Preciso te ver. Pode ser hoje à tarde? Tem um café perto do meu trabalho." Não era o texto de alguém querendo resolver uma crise. Era o texto de alguém que já havia resolvido tudo na cabeça e precisava apenas cumprir a etapa final. Paulo respondeu que sim.
Guardou o celular, voltou a atenção para a reunião, mas a reunião havia deixado de importar. Quando chegou ao café naquela tarde, Larissa já estava lá. Mesa no canto, longe da janela, longe da entrada, escolhida com cuidado, o tipo de lugar onde uma conversa difícil não vira espetáculo. Ela estava bem arrumada, bolsa no colo, mão sobre a mesa. A bolsa era aquela que Paulo havia dado de presente no aniversário dela, meses atrás. Ele notou isso, não disse nada. Sentou na cadeira à sua frente. O garçom apareceu. Paulo pediu um café simples. Larissa já tinha o dela pela metade. Ela esperou o garçom ir embora. Depois olhou para ele com uma clareza que Paulo reconheceu. Era a clareza de quem ensaiou o que vai dizer e está determinado a cumprir o roteiro até o fim. Começou dizendo que havia pensado muito, que eles eram pessoas diferentes com expectativas diferentes, que a vida havia levado cada um para um lugar distinto e que seria desonesto da parte dela fingir que aquilo não importava. Usou palavras como incompatibilidade e momento diferente, com a fluidez de quem as havia escolhido com antecedência. Não havia raiva na voz, havia distância, o tipo de distância que é pior que raiva, porque significa que a pessoa já foi embora antes de sentar na cadeira. Quando terminou, tirou o anel do dedo com cuidado, colocou sobre a mesa com as duas mãos, devagar, com a delicadeza de quem devolve um item a uma loja e quer que o processo seja limpo e sem constrangimento. Espero que você entenda, ela disse. Paulo olhou para o anel. Depois olhou para ela e disse apenas, eu entendo, pode ir. Larissa ficou um segundo parada, como se esperasse algo mais. Uma reação, uma objeção, uma pergunta. Quando viu que não viria nada, pegou a bolsa, levantou da cadeira e foi embora, sem olhar para trás. Paulo ficou sentado. O café que havia pedido chegou logo depois. Ele tomou devagar, olhando para o anel sobre a mesa. Não havia raiva. Havia aquela mistura estranha de alívio e peso que aparece quando algo que estava por um fio finalmente cede. E você percebe que estava segurando a respiração há mais tempo do que sabia. 40 minutos depois, pediu a conta. Pagou com dinheiro, deixou gorjeta, guardou o anel no bolso e saiu. Do lado de fora, ficou na calçada por um momento. O movimento da rua continuava normal. Pessoas passando, carros buzinando, um vendedor de espiga de milho no canto. O mundo não havia parado. Claro que não havia parado. Paulo pegou o celular e ligou para Cláudio. Acabou. Cláudio ficou em silêncio por um segundo. Depois perguntou, como você tá? Paulo caminhou devagar em direção ao Void estacionado no final da rua. Pensou na pergunta com honestidade, do jeito que só se consegue quando o barulho para. Aliviado e triste. As duas coisas ao mesmo tempo. Cláudio disse, isso significa que você amava de verdade. A tristeza é a prova. Paulo não respondeu, mas guardou aquilo. Entrou no carro, colocou a chave na ignição, ouviu o motor começar com aquele barulho de sempre. Ficou um momento parado antes de sair. Pensou em Larissa saindo do café sem olhar para trás. Pensou na bolsa que ele havia dado de presente. Pensou na frase dela no meio da sala vazia da casa velha. Pensou em Renata fechando a porta 16 anos atrás. Eram histórias diferentes, mas a resposta era a mesma. O que ele havia procurado por 16 anos, finalmente tinha nome. Nos dias seguintes, Paulo continuou a rotina com uma calma que surpreendeu até ele mesmo. Trabalhou, reuniu-se com a equipe, assinou contratos, almoçou sozinho numa cesta e não achou ruim. O peso que havia carregado nos últimos meses, não o do teste, mas o da dúvida que existia antes mesmo do teste, havia sumido. Cláudio apareceu no escritório numa manhã e ficou parado na porta observando Paulo trabalhar por alguns segundos. Quando Paulo levantou os olhos, Cláudio disse, você tá diferente. Paulo respondeu, tô mais leve.
Cláudio entrou, fechou a porta e sentou na cadeira à frente da mesa. Então agora você revela o teste? Paulo pensou por um momento. Ainda não. Tem uma coisa que ainda precisa acontecer. Cláudio esperou. Ela vai continuar se movendo no mesmo círculo, Paulo disse. E o mundo é pequeno. As pessoas que estavam do lado observando durante esses meses todos, elas sabem mais do que Larissa imagina. A conta vai chegar. Não preciso fazer nada. Cláudio ficou quieto por um momento, depois disse: Você tem certeza que quer esperar por isso? Paulo olhou pela janela do escritório. Lá fora, a cidade seguia o ritmo de sempre. Não é sobre querer, ele respondeu. É sobre deixar as coisas serem o que são. Eu fiz o que precisava fazer. O resto não é mais comigo. Cláudio assentiu devagar. E desta vez não disse mais nada. O anel ficou num canto da gaveta do escritório por alguns dias. Numa tarde, Paulo o tirou de lá, olhou para ele por um tempo e colocou numa caixinha pequena que guardou no fundo do armário. Não com amargura, com o cuidado de quem guarda uma coisa que fez parte de uma história importante, mesmo que a história não tenha terminado do jeito que esperava. Histórias assim nunca terminam do jeito que a gente espera. Às vezes, terminam do jeito que precisavam terminar. 3 semanas depois do café, Paulo reuniu as pessoas mais próximas num jantar simples. Cláudio, 2 amigos de longa data e Marina, colega de trabalho que havia acompanhado o período do noivado de perto e sempre havia sido direta com Paulo quando ele precisava ouvir a verdade. Não havia pauta formal. Havia uma mesa, comida. E Paulo contando tudo pela primeira vez em voz alta. Contou desde o começo. A dúvida que havia nascido de uma frase de Renata 16 anos atrás. Os sinais que foi acumulando com Larissa sem querer enxergar. A conversa com Cláudio que plantou a questão de vez. A casa velha, o voyage, os documentos fictícios. A noite que ficou sozinho na cadeira plástica, quase desistindo. A frase no meio da sala. A vergonha na frente das amigas. O café na quinta-feira. O anel sobre a mesa. A mesa ficou em silêncio quando ele terminou. Marina foi a primeira a falar. Disse que havia percebido algo errado no comportamento de Larissa meses atrás, numa ocasião em que as duas haviam cruzado num evento e Larissa havia falado sobre Paulo com o distanciamento de quem fala de um patrimônio, não de uma pessoa. Havia guardado aquilo sem saber o que fazer com isso. Agora sabia. Um dos amigos, Henrique, ficou em silêncio por um momento e depois disse algo que Paulo não havia esperado ouvir. Você não testou ela, você se testou e passou. Paulo ficou quieto com aquilo. Cláudio, que havia acompanhado tudo de perto e não havia dito nada que Paulo já não soubesse, fez apenas um comentário ao final. Da próxima vez que alguém disser que você tem dificuldade de confiar nas pessoas, lembra que você ficou sentado numa cadeira plástica no escuro durante 1 hora, tentando achar um motivo para não fazer isso. Houve um silêncio. Depois todo mundo riu, incluindo Paulo. Era o tipo de riso que só aparece quando algo pesado finalmente encontra o lugar certo. O jantar terminou tarde. Paulo foi embora a pé, as mãos nos bolsos, o ar fresco da noite no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, não havia nada para resolver. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Larissa havia voltado à rotina com a naturalidade de quem virou a página. Apareceu em eventos, circulou no mesmo meio de sempre, manteve a postura de sempre. Por fora, parecia que nada havia acontecido. Mas o mundo é pequeno, e as pessoas prestam mais atenção do que deixam parecer. Havia uma mulher naquele círculo chamada Beatriz, conhecida de longa data, presente em jantares, eventos e rodas de conversa onde Larissa havia, sem perceber, dito coisas demais nas semanas que antecederam o término. Comentários sobre Paulo ditos em tom de desabafo, que chegaram a ouvidos que ela não havia calculado. Frases sobre o que ela não havia se esforçado tanto para conquistar para acabar assim. Palavras que na hora pareceram apenas conversa,
que depois ganharam outro peso. Beatriz não fez nada dramático. Não foi até Larissa, não levantou a voz, não criou cena. Simplesmente começou a tratar os encontros com ela com uma distância educada. O tipo de distância que não tem nome, não tem motivo declarado, mas que a pessoa do outro lado sente como um resfriamento gradual. Outras pessoas fizeram o mesmo, cada uma à sua maneira. Uma parceria de trabalho que Larissa esperava fechar com uma marca de lifestyle. Demorou mais do que o previsto e depois, simplesmente, não foi respondida. Um grupo que frequentava os mesmos eventos passou a não incluí-la nas conversas com a naturalidade de quem reorganiza uma mesa sem anunciar. Não havia exposição pública. Não havia confronto. Havia apenas o peso silencioso de escolhas que voltam. Não com estrondo, mas com a persistência de algo que não some até ser reconhecido. O momento que fechou o ciclo aconteceu num evento de negócios, algumas semanas depois. Larissa estava lá, bem arrumada como sempre, circulando com desenvoltura. Foi quando viu Beatriz do outro lado da sala. Caminhou até ela com o sorriso de sempre. Beatriz a cumprimentou com cordialidade. Mas quando Larissa tentou puxar conversa sobre um projeto em comum, Beatriz disse com calma e sem cerimônia: Larissa, eu preciso ser honesta. Eu soube de coisas que você disse durante o período do noivado. Não vou entrar em detalhes, mas mudou o jeito que eu te vejo. Fez uma pausa curta. Espero que você esteja bem. E foi embora. Larissa ficou parada no meio do evento. Ao redor, a conversa continuava. As pessoas circulavam, os copos tintinavam. Mas ela estava parada e pela primeira vez em muito tempo não sabia qual era o próximo passo. Tentou se recompor. Caminhou até um grupo que conhecia, chegou por trás com o sorriso de sempre, pronta para entrar na conversa. Uma das mulheres do grupo olhou para ela, deu um sorriso rápido e virou de volta para os outros sem abrir espaço. A conversa continuou. Larissa ficou parada por alguns segundos na borda do círculo, esperando uma entrada que não veio. Depois deu meia volta como se tivesse lembrado de alguma coisa e foi em outra direção. Olhou ao redor e percebeu o que havia tempo estava acontecendo sem que ela tivesse nomeado. O resfriamento, a distância educada, os convites que haviam diminuído, os retornos que demoravam mais. Não havia ninguém apontando o dedo. Mas havia um espaço que se havia aberto à sua volta e que ela não sabia como fechar. Porque o espaço não havia sido aberto por ninguém. Havia sido aberto por ela mesma, palavra por palavra, escolha por escolha, ao longo de meses em que havia achado que estava apenas sendo honesta com as pessoas certas. Paulo ficou sabendo do episódio por Marina, dias depois, de passagem. Não comemorou. Não sentiu satisfação. Ficou em silêncio por um momento e depois disse apenas: espero que ela consiga aprender alguma coisa com isso. Marina olhou para ele. Você não está com raiva? Paulo pensou por um segundo. Não, nunca fui. Só precisava saber a verdade. Pausa. E agora sei. Marina assentiu e não perguntou mais nada. Naquela tarde, Paulo foi até a casa velha. Estava começando a reforma. Paredes lixadas, piso marcado para trocar, encanamento revisado. Andou pelos cômodos, olhando para o que havia sido e para o que estava se tornando. Parou na sala, onde a cadeira plástica ainda estava no mesmo lugar. Ficou olhando para ela por um momento. Depois foi trabalhar. A reforma da casa velha levou 2 meses. Paulo não contratou uma equipe grande. Trabalhou com 3 pessoas da própria construtora que ele conhecia há anos. Homens que sabiam fazer bem feito e não precisavam de supervisão a cada passo. Aparecia lá algumas tardes depois do expediente, andava pelos cômodos, conversava sobre o andamento, pegava na massa quando tinha vontade. Havia algo naquilo que ele não havia esperado sentir: satisfação. Não a satisfação de terminar um grande contrato ou fechar um ano de faturamento alto. Uma satisfação menor e mais sólida,
a de ver um lugar esquecido virar alguma coisa de novo. As paredes ficaram brancas. O piso foi trocado por um de cimento queimado, simples e fácil de limpar. A cozinha ganhou bancada nova e azulejo liso. O banheiro foi refeito do zero. A janela que tinha plástico no lugar do vidro foi a última coisa a ser consertada. E Paulo estava lá quando o vidro novo foi colocado. Ficou olhando pela janela por um momento, vendo o quintal que também havia sido limpo e tinha agora uma grama baixa e uniforme. A cadeira plástica foi a única coisa que não saiu do lugar. Estava no quintal agora, desbotando com o sol, e Paulo havia decidido conscientemente que ia ficar. A ideia do projeto surgiu numa conversa com Cláudio, numa tarde em que os dois estavam sentados naquele mesmo quintal, depois de uma visita à obra. Cláudio havia comentado, sem pretensão, sobre um sobrinho de 17 anos que queria trabalhar na área de construção, mas não sabia por onde começar. Paulo ficou quieto ouvindo. Depois olhou para casa e disse: "E se a gente usasse isso para isso?" Cláudio olhou para ele. "Para quê?" "Para dar começo a quem não tem começo." Levaram algumas semanas estruturando. Não era uma instituição formal com sede e placa na porta. Era um programa simples, desenhado dentro da própria construtora, que abria vagas de aprendizado prático para jovens de baixa renda que tinham interesse na área de construção civil. A Casa Velha virou sede do projeto, um lugar para reunião, para conversa, para aula prática nos fins de semana. A primeira turma tinha 9 jovens, idades entre 16 e 22 anos. Alguns vinham de bairros distantes, acordavam cedo, chegavam no horário. Paulo aparecia quando podia, não como palestrante, mas como alguém que ficava ouvindo mais do que falando. Numa das primeiras reuniões, um rapaz de 18 anos chamado Vitor perguntou como Paulo havia começado na construção civil. Paulo contou. Disse que havia começado como servente de obra, carregando material, sem saber nada. Disse que havia errado muito e aprendido com cada erro. Disse que o único segredo era não parar quando ficava difícil, porque ficava difícil sempre. Vitor ficou olhando para ele com atenção durante toda a fala. Depois disse: "E quando as pessoas não acreditam em você?" Paulo pensou por um segundo. "Você trabalha até elas não terem mais escolha senão acreditar, ou até não precisar mais da opinião delas." A sala ficou em silêncio por um momento. Depois a conversa continuou. Foi nesse período que Camila entrou na história. Não de forma planejada. Foi numa reunião sobre um projeto residencial onde ela estava como engenheira responsável por parte da estrutura. Chegou atrasada porque o metrô havia parado, entrou na sala, pediu desculpa com brevidade e disse: "Transporte público teve uma opinião hoje." Paulo gostou daquilo antes mesmo de saber o nome dela. Nos meses seguintes, trabalharam juntos em 2 projetos. Ela discordava dele em reunião quando achava que ele estava errado, com argumentos, sem cerimônia, sem o tom de quem quer impressionar. Almoçava marmita na mesa quando estava atarefada. Não perguntava onde ele morava, não perguntava que carro ele dirigia. Perguntava o que ele achava de um problema específico de estrutura e ouvia a resposta com atenção real. Numa tarde, depois de uma reunião longa, os dois ficaram os últimos na sala de conferência. Paulo perguntou se ela queria um café. Ela disse que sim. Ficaram conversando por mais 40 minutos sobre coisas que não tinham nada a ver com o projeto. Sobre a cidade, sobre música, sobre um livro que ela havia relido pela 3ª vez sem conseguir explicar por quê. Paulo não havia conversado assim em muito tempo. Talvez nunca. No primeiro encontro fora do trabalho, Paulo foi buscá-la no Voyage. Havia guardado o carro, não por apego sentimental, mas porque havia aprendido a gostar do barulho do motor, do banco que afundava um pouco do lado do motorista, da janela que precisava ser fechada com força. Era um carro com história. Paulo não havia sentido necessidade de trocar. Camila entrou,
Bateu a porta 2 vezes porque não fechava de primeira. Passou a mão no painel e disse com naturalidade: "Esse carro tem mais personalidade do que a maioria das pessoas." Paulo sorriu do jeito que não sorria há muito tempo. Um sorriso que saiu antes que ele decidisse sorrir. Não fez nenhum teste. Não sentiu vontade de fazer. Algumas pessoas chegam e a dúvida simplesmente não aparece. Não porque tudo seja perfeito, mas porque o que se vê é real. E o que é real não precisa ser verificado. Cláudio conheceu Camila num jantar simples, semanas depois. Ficou a noite inteira observando sem comentar. Quando ela foi ao banheiro, virou para Paulo e disse apenas: "Essa aqui olha para você quando você fala de trabalho." Paulo não respondeu. Não precisou. A construtora fechou o ano com o maior faturamento da história. A mansão continuava lá. O SUV continuava na garagem. O Voyage continuava sendo usado nas manhãs em que Paulo não tinha reunião formal e queria apenas dirigir sem pressa. A casa velha, agora reformada e com vida dentro dela, recebia a segunda turma do projeto no mês seguinte. Vitor, da primeira turma, havia sido contratado como assistente técnico na construtora. Aparecia às vezes nos fins de semana para ajudar com os novos jovens, com a postura de quem aprendeu rápido que passar adiante faz parte do processo. Num sábado de manhã, Paulo chegou cedo à casa. O quintal estava limpo, o sol entrava pela janela nova da sala e a cadeira plástica continuava lá no canto, desbotada e firme. Paulo ficou parado olhando para ela por um momento. Pensou na noite que havia ficado sentado nela, sozinho no escuro, ouvindo o silêncio de um lugar que não tinha nada. Pensou que naquela noite havia entendido mais sobre si mesmo do que em anos de sucesso e conquista. Que às vezes o lugar mais feio é onde se enxerga com mais clareza. Não pensou em Larissa. Não havia mais o que pensar. Entrou na casa, preparou café no fogão novo da cozinha pequena e esperou os jovens chegarem. Algumas pessoas só ficam quando você não tem mais nada a oferecer. E isso, no fim, é a única informação que importa. Algumas pessoas ficam pelo que você tem, outras ficam por quem você é. E a diferença só aparece quando tudo desaparece. No fim, não é sobre testar ninguém. É sobre descobrir quem realmente está ao seu lado quando o cenário muda. Porque caráter não aparece no conforto, aparece na dificuldade. E quando você enxerga isso, tudo fica mais claro. Se essa história te fez pensar, deixa o like e fortalece o canal. E comenta aqui, você acha certo testar ou a verdade sempre aparece sozinha?